Senhoras e senhores conselheiros, boa tarde. Senhor procurador, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Ana, nossa secretária. Nós vamos dar início, nesse momento, hoje, 17 de agosto de 2020, à sétima sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. A presidência pede à nossa secretária que verifique quais as resoluções que foram enviadas para que conste na nossa ata da sessão de hoje e que os conselheiros possam depois se manifestar se há alguma alteração para ser sugerida, ok? Vou compartilhar aqui a relação das resoluções, presidente. Pois não. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas pelos membros desta Câmara são os seguintes. Para a aprovação da Câmara são os seguintes. Conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho, processo 2603 de 2018 da empresa NJF Indústria. Processo de recurso número 1723 de 2017, da empresa Ótica Maris. Processo 122 de 2017, da empresa Vale Verde. Do conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Processo 3785 de 2017, empresa Indústria de Frio e Pesca S.A. Processo 2017-2018, da empresa Megalá. Processo 2604 de 2018, da empresa NJF Indústria e Comércio. Processo 2607 de 2018, da empresa NJF Indústria e Comércio. Processo 5449, da empresa Sodec do Brasil Comercial S.A. Do conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Processo 5450 de 2017, da empresa Sodex do Brasil Comercial S.A. Processo 2608 de 2018, da empresa NJF Indústria e Comércio. Da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças por processo 262016 de 2018, empresa Megalá. São esses, presidente. Ok, Ana Maria, a presidência agradece. Senhoras e senhores conselheiros, há alguma alteração para ser sugerida nas resoluções citadas? Não, senhor. Minha parte, não. Não havendo manifestações, a presidência dá por aprovadas as resoluções enviadas, que serão posteriormente assinadas por mim, pela secretária, pelo senhor procurador digitalmente, tá certo? E feitas as devidas publicações. Hoje nós não temos ata para leitura, porque essa é a primeira sessão do mês. Os sorteios, como nós havíamos comentado, é feito naquela metodologia que dispensa a anunciação. A da Ana Maria, quando tiver a pauta formada, vai divulgar para os senhores, e aí qualquer alteração que precise ser feita, será feita posteriori, ok? Na nossa ordem do dia, mais alguma colocação dos conselheiros para a gente iniciar a ordem do dia? Na nossa ordem do dia, da nossa sexta sessão ordinária virtual, de hoje, 17 de agosto de 2020, nós temos o processo de número 1/4179/2017, auto de infração 1/2017-06706, recorrente Glass Maxi Indústria, Comércio e Serviço de Vidros Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, relator, conselheiro Dr. Lúcio Flávio Alves. Esse processo foi julgado procedente na primeira instância e teve manifestação da assessoria processual tributária, também pela confirmação da decisão singular de procedência. Os outros três processos são da mesma empresa, Glass Maxi Indústria, Comércio e Serviços de Vidro Limitada. Os três processos seguintes, a recorrente é a Glass Maxi e recorrido à célula de julgamento de primeira instância. O processo seguinte é o 1/4180/2017, auto de infração 2017-06952, sob a relatoria do Dr. Micael Pinheiro de Oliveira,
que também foi julgado procedente em primeira instância e tem parecer para confirmação da procedência. Os processos seguintes é o 4181-2017, auto de infração 1/2017, 06958, relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho, foi julgado também procedente em primeira instância e recebeu o parecer pela confirmação da procedência. O último processo da pauta do dia é o processo 1/4182-2017, e auto de infração 1/2017, 06963, mesma recorrente Glass Maxi, e auto julgado em primeira instância também procedente, com parecer da assessoria processual tributária também pela confirmação da procedência. A presidência vai passar a palavra para o doutor Lúcio, e logo ao final do seu relato, nós podemos fazer uma análise em conjunto de todos e verificarmos se há alguma conexão com os demais processos e possibilidades de julgamento em conjunto. Ok? Então, de plano, passa a palavra ao doutor Lúcio. Presidente, boa tarde. Procurador, doutor André, conselheiros, Ana Maria. Presidente, o processo que agora eu passo a relatar trata-se de omissão de vendas. É o seguinte relato: o contribuinte deixou de emitir notas fiscais eletrônicas nos exercícios 2012 e 2013, conforme o levantamento de estoque de itens agrupado por categoria. A base de cálculo é 1.357.000, ICMS 230.000, multa 407.000, 30% do valor da base de cálculo. Os artigos violados foram o artigo 127, 169, 174, 176A, 177, o decreto 24.569/97, o decreto que regulamenta a lei do ICMS do Estado do Ceará. Penalidade sugerida pelo agente autuante é a penalidade do artigo 123, inciso 3º-B, da lei 12.670/96, alterado pela 3.418/2003. Na informação complementar, o agente autuante descreve toda a metodologia, né? Se trata de uma auditoria fiscal ampla, a empresa é regida pelo regime de recolhimento normal, né? Tem um CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, 23.192.00, fabricação de artigo de vidro, isso o principal, o secundário é comércio varejista. Todos os dados foram obtidos através das notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa, as notas fiscais eletrônicas recebidas pela empresa, né? Através do laboratório fiscal, né? Ou seja, foi examinada a FD da empresa. Um total de 807 itens, mercadoria para revenda, esse é o total de itens vendidos pela empresa. O autuante achou por bem, né, na informação complementar, ele descreve essa metodologia, fazer agrupamento. Ele tirou 5 itens que ele achava que representava a maior parte das vendas da empresa, e desses 5 itens ele fez agrupamento. Ele fez agrupamento na entrada, na saída, e pegou o inventário final e o inventário inicial e final. Ou seja, o trabalho dele foi, o agrupamento ele fez tanto pegando as entradas, os códigos de entrada desses 5 itens, código de saída, depois foi para o inventário inicial e inventário final. Ou seja, ele fez esse agrupamento. E aí constatou essa omissão de vendas. Durante o decorrer da fiscalização, o autuante enviou para a empresa, né, um demonstrativo, e a empresa entendeu que ele devia fazer um ajustamento referente a um dos itens lá, né, que é o box, e a questão do vidro que ele compra. Então, o autuante atendeu esse pedido da empresa, né, na informação ele detalha isso aí, ele fez essa questão do 10%, que ele disse que foi no agrupamento, ele fez esse pedido da empresa. A empresa conformada, né, com a lavratura do auto de infração, entra com a impugnação e traz como preliminar, senhor presidente, seus conselheiros e procurador, o seguinte: ele pega o pedido de renovação do prazo para apresentação da impugnação e faz esse pedido com o seguinte fundamento: ele entende que o livro, um dos livros fiscais, o livro de ocorrência de fiscalização, encontrava no período que ele ia fazer a defesa, encontrava com a fiscalização da fazenda, né? Ou seja, quando ele foi fazer a defesa desse auto de infração, o livro, que é o livro de ocorrência, encontrava, já de outra ação fiscal, encontrava-se com a fiscalização. E aí ele pede que seja feita a prorrogação do prazo para que ele tenha acesso ao livro. Mas ele informa também que esse livro, né, apesar de não ter o livro, mas ele informa, né, na sua peça impugnatória, que o livro não consta o registro
do início da ação fiscal e o término, como determina a legislação. Então, esse é o ponto que ele traz como preliminar. Já entrando no mérito da questão, né, ele tem um dos pontos que ele fala do material de descarte, que é isso, ele diz que a empresa que trabalha com questão do vidro, ela tem um percentual que é uma quebra, né, desses produtos, e por isso que ele diz que essa nota fiscal de saída, muita dessa opção de saída é referente a isso, e que vai, né, apresentar durante o julgamento, o trâmite do processo, vai apresentar uma planilha com essas notas que ele entende que vai suprir a omissão de venda desse material de descarte. Né? E diz que vai apresentar posteriormente essas notas fiscais com essa planilha, feita pelo auditor da empresa. Né? E, com base no princípio da verdade material, do informalismo, né, ele diz que tem direito de apresentar, durante todo o transcorrer do processo, apresentar essas provas. O outro ponto que ele fala é a questão do ajuste realizado pelo agente fiscal. Ele entende que o trabalho feito pelo agente, a metodologia utilizada pelo agente fiscal, ele entende que foi achismo, que foi suposição ou ilação. E ele inflacionou a base de cálculo quando ele faz a questão da média ponderada para o preço da mercadoria. Né? Ele acha que houve um arbitramento e que isso aí fez com que essa base de cálculo fosse inflacionada. E já o outro ponto lá é o ponto da questão da multa, né? Ele entende que é a questão do efeito confisco. Ele vem trazendo o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, né? E o princípio constitucional da questão do efeito confisco. Ele entende que a penalidade sugerida pelo agente atuante de 30% do valor da operação, da base de cálculo, ele acha que isso aí está acima do que é razoável, que é proporcional. Né? Aí vem trazendo decisões da jurisprudência e pede pedido alternativo que se aplique no máximo 20% do valor da multa, não os 30%. O processo é encaminhado para julgamento na primeira instância e tem um julgamento pela procedência da autuação. O julgador, durante a sua fundamentação, ele fala da questão, afasta a questão da nulidade, né, e aplica, no caso, a penalidade do 103.3b1 da Lei 12.670, alterada pela 16.258. A empresa, inconformada com a decisão singular, entra com recurso ordinário e requer, né, dessa feita, né, a questão juntada também de documento, ele, né, afirma que vai juntar os documentos para comprovar que não existiu essa infração, né, com base no princípio da verdade material, e novamente fala a questão do efeito confisco, né, e traz uma questão econômica, diz que a empresa está, né, devido à crise econômica, está mergulhada em problemas financeiros, e que, no caso, a multa é exorbitante. E vem pedindo a nulidade, né? Nulidade do auto de infração, e, novamente, a aplicação da multa, né, em alternativo de 20% do valor da base de cálculo. E dessa feita, já agora no recurso ordinário, ele anexa o livro de ocorrência, aquele livro que ele citou lá na impugnação, que disse que estava em poder do agente fiscal e que, no caso lá, queria a reabertura do prazo, que justamente achava que a CCM teria ter feito. Agora ele traz o livro, né, para comprovar que durante no livro não estava escriturado, aliás, não tinha feito a informação pelo agente fiscal da ocorrência do início da ação fiscal e do término da ação fiscal. O processo é distribuído para a assessoria processual tributário e tem um parecer pela confirmação da procedência da autuação. Senhor presidente, conselheiros, esse é o breve relato. Na sequência da pauta, o próximo processo é o do doutor Micael, né, que é o processo 4180. O doutor Lúcio é uma opção de saída de um SLE. O processo do doutor Micael guarda alguma conexão com o doutor Lúcio? Presidente, o meu é falta de... Só um segundo, só abrir aqui. O meu aqui é falta de selo de trânsito. Então, a matéria é um pouquinho diferente. Pronto. Doutor Ricardo. Opa, presidente. Presidente, o meu é exatamente deixar de escriturar no livro próprio para registro de entradas. É okay. O 23.3G. Pronto. Doutora Tereza. Oi, boa tarde a todos. Senhor presidente, o meu é falta de escrituração no livro de entradas, igual do doutor Ricardo. A diferença é que o meu é substituição tributária, são mercadorias sujeitas à substituição tributária. Ok, então, dada a ausência de similitude da matéria, vamos ouvir agora, na sequência, o nosso excelentíssimo senhor procurador.
Senhor presidente, boa tarde, senhores conselheiros, secretária. Como foi muito bem relatado pelo conselheiro Lúcio, trata-se de um recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que julgou procedente auto-infração, confirmando a imputação de omissão de saídas decorrentes de venda de mercadorias sem documentação fiscal nos exercícios de 2012 e 2013. O método fiscal utilizado pelo autuante foi o levantamento quantitativo de estoque e o fez fazendo um agrupamento de itens por categorias. Ao final, foi lançado o imposto que ele entendeu devido. Doutor André, a gente não está lhe ouvindo bem, doutor André. Cortou sua voz agora. Está me ouvindo, doutor Ricardo? Agora estamos. Mas ele sumiu a voz. Pronto, vou tentar aqui prosseguir. Se qualquer interrupção, vocês sinalizem para mim, por favor. E o contribuinte, como foi muito bem relatado, ele traz no recurso os mesmos argumentos que ele trouxe na sua impugnação. No entanto, ele abandonou a argumentação de cerceamento de direito de defesa, porque não estaria de posse do livro de ocorrências. Tanto que junta esse livro de ocorrências no recurso e não traz nenhuma alegação no recurso de nulidade por falta de anotação nesse livro. Pelo menos eu não consegui identificar. Esse argumento existe em outros recursos. Mas, antes de adentrar ao mérito, eu queria trazer aos senhores conselheiros a seguinte situação. Pela leitura da decisão de primeira instância, o que eu pude verificar é que o julgador ele se limitou a reproduzir alguns termos das informações complementares, bem como transcreveu algumas das questões trazidas no recurso. Mas ele não enfrentou de maneira específica nenhum dos argumentos trazidos pelo contribuinte, especialmente quanto às mercadorias que, como o doutor Lúcio trouxe, não teriam sido levadas em consideração referente a material de descarte, decorrente da própria atividade do contribuinte que trabalha com fabricação, comercialização de vidros e que o índice de perda é muito grande, ele informa na sua defesa e recurso que esses vidros, que seriam material de descarte, eles são vendidos mediante nota fiscal para reciclagem. E, portanto, na minha compreensão, entendo que esses valores devem ser levados em conta no levantamento fiscal como perdas e devem verificar se houve saída desse remanescente dessas perdas de mercadorias adquiridas e ver o impacto disso no levantamento fiscal. De fato, o julgamento de primeira instância ele não enfrenta essa questão, assim como não enfrenta também a alegação dele que houve um equívoco por parte do autuante no que toca à fixação da base de cálculo ao efetivar a apuração do valor das mercadorias mediante uma presunção, segundo ele, e que teria sido utilizada uma média ponderada, mas realizada por amostragem. O autuante, ele, nas informações complementares, ele traz a fórmula, a equação para a apuração dessa média ponderada, mas pelo menos no levantamento fiscal, trazido no arquivo planilha em anexo no processo, eu não consegui identificar esses pontos. Então, eu entendo que, preliminarmente, eu acho que tem que ser verificada, e é o entendimento da Procuradoria, a nulidade da decisão de primeira instância por falta de fundamentação e enfrentamento específico das alegações do contribuinte nesse processo. E aí, presidente, diante desse ponto, que é um ponto que é trazido pela Procuradoria, não consta na defesa do contribuinte, eu gostaria de deixar para me manifestar acerca do mérito após a deliberação da terceira Câmara. Ok? Ok, doutor André. Bem razoável a colocação. Os conselheiros entenderam bem a proposição? Então, a presidência vai passar o processo agora à discussão para esse ponto preliminar e, caso seja ultrapassado, contrariamente ao entendimento do excelentíssimo senhor procurador, nós retornaremos para reabrir a discussão de mérito. Inscritos. Senhor presidente, vou começar aqui. O primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente discutir aqui é a questão ele faz uma preliminar de nulidade,
É novidade, é preliminar, ele chama de preliminar porque ele entende o seguinte, quando ele foi, a empresa da fiscalização, né, quando ele foi fazer a defesa, a empresa da fiscalização e o livro de registro, né, que ele chama de ocorrência, no momento não estava em poder da empresa, estava em poder do físico. Então, ele traz isso aí como se fosse uma preliminar. Né? No meu entendimento, eu acho que esse aqui, o fato do livro de registro estar com o físico, não vai trazer nenhum prejuízo essencialmente ele teve esse livro, é um livro que é tido para colocar algumas ocorrências, como, né, até no processo seguinte vai ser discutido isso aqui, esse tópico, e né, que ele tem a nulidade, porque não foi colocado lá o termo de início da ação fiscal, a conclusão, né? Esse livro é utilizado para a questão de extravio de nota, para receber aquele pedido de nota, quando tinha antigamente, aquele pedido, né, a confecção de nota. Então, esse ponto, tanto que no recurso ordinário, ele não fala mais nisso, que ele já traz o próprio livro. Então, eu falo. Quanto ao ponto levantado pela Procuradoria, eu entendo o seguinte, a empresa, ela fala a questão do descarte, né? O julgador ele não fala, mas a empresa também, ela vem, tanto na impugnação como no recurso, que vai apresentar, né, esse percentual. E em nenhum momento, até o momento desse julgamento, agora, nesse momento, ela não apresentou. Né? Ela vem alegando que existe, né? A gente sabe que existe esse percentual, mas ela não, na parte também de apresentar, de dizer qual é, ela também ela não fez a parte dela, né? Ela não colocou. Mas é verdade também que o julgador, né, ela não fala nesse ponto. Agora, eu queria chamar também, doutor André, a questão do preço médio, na impugnação, a minha vista, ele não coloca essa questão. Essa questão do preço, ela vai surgir lá no recurso ordinário, né? Os dois pontos que ele fala é essa questão do livro de ocorrência e a questão do descarte, que ele fala, realmente ele toca. O resto é a questão de proporcionalidade, a questão da multa feita com físico, né? E a questão da verdade material. Então, fica esse ponto aí, né? Colocado pelo doutor André e colocado pela empresa, do qual eu afasto do ponto do doutor André. A empresa não traz esse percentual, né? E o trabalho do agente fiscal, né, eu abri o CD, é o seguinte, ela tem como finalidade principal a fabricação de artigos de vida, mas ela compra também, né? Ela compra também, ela é comércio, o secundário dela é comércio. E o trabalho do agente fiscal, quando ele fez o agrupamento, são 5 itens, ele deixou reservar o levantamento, no final são 5 itens, né? Ele pega tanto entrada como saída, tudo, entrada, saída, o inventário inicial, final, está tudo colocado nas planilhas, né? Lá os produtos, todos esses 5 produtos estão colocados lá. E já faz o valor, o preço médio que ele coloca, né? A empresa fez assim um levantamento e até vantagem para a empresa. O que ele fez? Ele pegou o preço do inventário inicial, das compras, da saída do inventário final e fez uma média ponderada. Quer dizer, só um exemplo aqui, ó, se você pegar aqui unidade de saída, ó, 36, um dos produtos, são 5 produtos, 36. Ele coloca a média dele, foi R$35. O outro era 35, 27, né? O outro 30, 30,93, 30,95. Isso aqui foi o único que deu um centavo a mais. O resto tudo menor, 59, 46. Então, quanto à média, eu acho que a empresa, nesse sentido aí, o trabalho do agente fiscal foi feito de acordo com a legislação e até beneficiando a empresa no sentido do preço, ser um preço até menor. Então, o ponto que eu acho que o conselho deve discutir, né, e eu queria ouvir os colegas, é quanto a essa questão dele dizer que trabalha com vidro, tem um descarte, mas em nenhum momento ele traz dentro qual percentual. Então, esse ponto aí eu acho que a gente deve discutir isso. Mais algum conselheiro inscrito? Senhor presidente. Diga, doutor Alexandre. Eu também analisei, eu verifiquei a decisão da primeira instância e também senti falta do posicionamento do julgador singular quanto à manifestação do contribuinte. Realmente, eu acho que merece ser dada atenção, retornar à primeira instância para ser analisado esse ponto, mesmo que o contribuinte não tenha apresentado a planilha, mas o julgador singular, ele falhou em não apreciar esse ponto. Deveria ter citado alguma coisa, né, a respeito do achismo que ele fala, né, quando ele diz lá que o agente fiscal não levou em consideração o chamado material descarte, também ele não se manifesta sobre isso. Ele não falou sobre a utilização de achismo para calcular o suposto movimento. Ele poderia ter citado. Ele não citou nada disso. Ele, como bem falado pela Procuradoria,
ele reprisou alguns tópicos da informação fiscal e tomou a decisão, foi logo para a decisão de julgar procedente a ação fiscal. É o meu pensamento, senhor presidente. Ok. Mais algum conselheiro? Presidente, só uma questão de ordem, de fato, doutor Lúcio, lá na defesa... Estou olhando aqui, ele fala... Ele fala lá no tópico do ajuste. Do ajuste, tá certo. Só para fazer essa observação. Pois, presidente, eu acho que bem colocado pela Procuradoria aí, pelo doutor Alexandre, né? Eu vou entender também no sentido de retornar esse processo, meu posicionamento é esse também, de retornar. Acho que o julgamento foi muito simplório no sentido de examinar esses dois pontos, apesar que eu tenho o ponto do descarte, eu tenho, né, minha dúvida, a questão do ajuste aqui, realmente ele fala não só no recurso ordinário, mas ele fala também na impugnação, né? Então, apesar de não trazer também muitos elementos, mas ele, de qualquer maneira, é um ponto que foi abordado que, no sentido, tem outros precedentes que deve ser examinado, né, pelo julgador singular, né? Eles que possam dizer uma coisa que pode interferir no resultado. Então, realmente, eu acho que pela nulidade do julgamento singular, com retorno do processo para novo julgamento. Mais algum conselheiro gostaria de contribuir ou podemos passar para a votação? Votar, presidente. Dada digamos, a convergência, né, dos entendimentos, a presidência entende que o processo está maduro para ser votado. Como vota o conselheiro relator? Presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário, dar provimento no sentido de declarar nula a decisão singular com retorno para novo julgamento, já que não foi abordado ponto específico da impugnação. Ok. Doutora Tereza? Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Doutor Felipe? Com o relator, presidente. Doutor Micael? Com o relator, presidente. E doutor Ricardo? Com o relator, presidente. Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento decide conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para, em grau de preliminar, decretar a nulidade do julgamento singular e determinar o retorno do julgamento para novo julgamento, anulando-se a decisão de primeira instância, nos termos contrário ao parecer da assessoria processual tributária e nos termos da manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, ok? Na nossa ordem do dia, o próximo processo é do doutor Micael Pinheiro de Oliveira, que é o processo de número 1/4180/2017, autoinfração 2017-06952, recorrente Glass Maxi Indústria, Comércio e Serviços de Vidro Limitada, foi julgado procedente em primeira instância e também tem parecer pela confirmação da procedência. A palavra está com o doutor Micael. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos demais conselheiros, a Aninha, nossa secretária, e a Procuradoria. Pois bem, auto de infração de número 2017-06952, dígito 6, que tem o seguinte relato de infração: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito. Constatamos no período editado que algumas notas fiscais em operações de entradas de outros estados estão sem o selo fiscal de trânsito, obrigatório para todas as operações de entradas e saídas, no valor de R$ 369.425,54, referente aos exercícios de 2012 e 2013. O processo acerca das informações complementares, só um segundo, presidente, ele informa que as informações foram verificadas através do sistema corporativo da Cefaz, do Cometa e Citran, onde constatou que no exercício 2012, 2013, algumas notas fiscais em operações de entrada de outros estados estão sem selo fiscal de trânsito, em desacordo com a legislação vigente. Sendo que R$ 15.000 seria de 2012 e R$ 58.000
referente a 2013. O processo caminha e o contribuinte apresenta a defesa nos autos, o que o faz nos seguintes pontos. Inicialmente, ele traz a mesma demanda que o doutor Lúcio trouxe no seu processo, de que a contribuinte não estaria com o livro de registros dentro da empresa. E como o livro de registros não estava, o livro de ocorrência, desculpa, a autuação se deu sem que isso fosse registrado no livro. Então, o contribuinte requer aí uma dilação de mais 30 dias para apresentar a impugnação, né, agora munido do livro de ocorrências, uma vez que o livro de ocorrências não estaria em posse da empresa, mas sim em posse da fiscalização. Aí ele alega que deve-se seguir a liturgia e o processo administrativo, né, elenca aqui algumas jurisprudências do contencioso, pede também a inaplicabilidade da multa e do percentual indevido, onde ele informa que for aplicado o percentual de 30% do valor da operação, como decorrência da aplicação do 223.3, a linha G. Entretanto, ele roga para que seja aplicado o percentual de 10% do valor principal, né? Isso apenas como um pedido alternativo. E aí pede a nulidade / improcedência do auto de infração. O processo caminha para o julgamento de primeira instância. As folhas 31, que, em apertada análise, confirma a procedência do auto de infração, rechaçando todos os pontos alegados em sede de defesa de impugnação, onde o auditor de primeira instância, onde o julgador de primeira instância informa que a penalidade sugerida pelos autuantes foi do 123.3M, no percentual de 20%, né, e não no percentual de 30%, como a defesa deveria ter, a defesa informa e, portanto, estaria equivocada. Informa ainda que, como se pôde verificar através dos sistemas Cometa e Citran, dos sistemas corporativos da Cefaz, a autuação persiste e, portanto, ela deve prosseguir. E aí aplica aí o percentual de 20% sobre o montante de 369 mil, chegando aí a multa no valor de R$ 73.885,11. O contribuinte apresenta recurso à decisão de primeira instância, onde ele alega os mesmos pontos da defesa de impugnação. Informa que não houve prejuízo para o fisco, né, que foi tudo recolhido. Informa que também que no trajeto que os caminhões vieram para entrar no estado do Ceará, não há nenhuma construção ou uma edificação que para fim de saneamento de documentos fiscais. Por isso ele informa que o transportador não foi censurado por nenhum órgão fiscal. Quando do fluxo normal de entrega das mercadorias, ele não verificou nenhuma autoridade fazendária, daí o motivo por não selagem das notas, né? E, mais uma vez, ele pugna para a questão do livro de registro, né, onde ele informa, pede a nulidade do auto, tendo em vista que o livro não estaria em posse da empresa, mas sim do fisco, né? E, ao final, pede aí o efeito confiscatório da multa para que seja reduzida. E, ao final, requer aí um prazo de mais 30 dias para integrar a sua defesa, né, e a nulidade do auto de infração. Esses são os argumentos do recurso. O processo caminha para a célula de assessoria processual tributária, onde a assessoria, em
síntese, confirma a decisão de primeira instância, informa que o percentual aplicado na autuação foi de 20% e não de 30%, como foi informado pela defesa, que estaria equivocada, e informa que o auditor agiu corretamente quando da análise dos sistemas Cometa e Citran, e, portanto, as autuações devem perseguir, tendo em vista a falta de selo fiscal de trânsito nas notas fiscais. Então, sugere pela confirmação da decisão de primeira instância, negando provimento ao recurso ordinário. O processo caminha para a Procuradoria e que referenda o parecer da assessoria, e esse é o relato, presidente. A presidência agradece e registra a proficiência do doutor Micael no relato do processo e passa a palavra ao nosso procurador para manifestação acerca do mesmo. Senhor presidente, renovando os cumprimentos a todos. Estão me ouvindo bem? Está cortando? Está bem. Doutor André, deixa eu só fazer um apontamento. Tem um outro dispositivo onde tem seu nome também. Eu não sei se a Aninha pode nos ajudar. Tem aí André Carreiro com outro dispositivo. Eu já avisei. Tem 2 dispositivos, doutor André. Isso. Só para esclarecer aos conselheiros, ao secretário, ao presidente, é porque eu estou visualizando pelo celular, porque eu estou só com uma tela de computador. Então, para facilitar aqui minha atuação, eu conectei pelo celular também. Mas tá ok, viu? Entendi, doutor. Mas uma observação também que eu gostaria de fazer a todos, inicialmente, doutor Micael, relator, é que esses processos eles não estão submetidos previamente à Procuradoria para análise antes de inclusão em pauta. Então, vejo que em alguns constam até aquela folha onde a Procuradoria, na realidade das sessões presenciais, dava lá o seu de acordo, em regra, ao parecer, mas isso não está ocorrendo. A manifestação da Procuradoria se dá em sessão. Mas indo aqui ao ponto do processo, como foi muito bem relatado pelo doutor Micael, é um recurso ordinário contra uma decisão de procedência do auto de infração, a qual confirmou a imputação de omissão de falta de selo fiscal de trânsito em diversas notas fiscais de operações interestaduais do contribuinte de entrada nos exercícios 2012 e 2013, fazendo um montante de R$ 369.425,54, para a qual foi aplicada a penalidade específica prevista no artigo 123, inciso 3, a linha M da Lei 2.670, penalidade por descumprimento de obrigação acessória, sendo que na decisão de primeira instância, diferentemente do auto de infração, o julgador ele fez referência a esse dispositivo já com a redação dada pela Lei 16.258 de 2017, que resultou, no fim das contas, numa multa no valor de R$ 73.885,11, correspondente a 20% do valor da operação. Antes de adentrar nos pontos trazidos no recurso, também gostaria de enfatizar aos senhores que foi oportunizado, antes da lavratura do auto de infração, diante de termo de intimação, ao contribuinte comprovar a selagem das notas fiscais, uma vez que foi intimado a sua manifestação, sua crítica, eventualmente comprovar o cumprimento da obrigação acessória. O dispositivo infringido, a obrigação de selagem, ele está prevista no artigo 156 do Regulamento ICMS, desde sua redação original, e o levantamento se deu com base no cruzamento dos bancos de dados de notas fiscais emitidos por destino ao contribuinte com os sistemas corporativos da Cefalos referente ao trânsito de mercadorias, especificamente os sistemas Cometa e Citran. Feito essa análise preliminar, quanto aos pontos trazidos no recurso, o contribuinte suscita uma preliminar de nulidade, uma vez que não teria havido registro dos termos de início de computação fiscal no livro de termo de ocorrências, como ele denomina. Na realidade, é o livro de registro de uso dos documentos fiscais, termo de ocorrências, conforme já foi bem esclarecido pelo doutor Lúcio no processo anterior. Quanto a esse ponto, a Procuradoria entende que não houve qualquer prejuízo à defesa do contribuinte. Todo o levantamento fiscal foi feito com base nas informações disponibilizadas
ao fisco, tanto o sistema de banco de dados quanto aqueles mesmos formado pelo próprio contribuinte. Ele foi previamente intimado, teve pleno conhecimento de todos os documentos fiscais com as respectivas chaves de acesso, podendo ter comprovado oportunamente, previamente a autuação, que ele teria cumprido a obrigação acessória, mas assim não fez. No caso, então, há de prevalecer o princípio geral de nulidades, positivado pela legislação estadual no artigo 84, parágrafo 8º da Lei 15.614, de que não há nulidade sem que haja prejuízo para a parte. No caso, verifique que não houve qualquer prejuízo para o exercício de defesa, é uma mera formalidade que não em nada acrescenta a autuação fiscal e que, portanto, não é suficiente para acarretar a nulidade do lançamento tributário. Prosseguindo dos argumentos do contribuinte, ele centra sua defesa principalmente no argumento de que nessas operações ele teria pago o imposto devido e que, portanto, não teria ocorrido nenhum prejuízo ao fisco. No entanto, sabem, a responsabilidade por infrações ela é objetiva, ela independe da intenção do agente ou dos próprios efeitos do ato. Isso está lá posto com muita clareza no artigo 56 do CTN, dispositivo esse que é reproduzido na legislação estadual, tanto na Lei 2.670 quanto no Regulamento CMS. Então, não há como ser acolhido. Temos que lembrar também que são independentes as obrigações tributárias principal e acessória. Elas são autônomas, não há qualquer vinculação entre um e outro. Portanto, havendo a obrigação de proceder à selagem dessas notas fiscais de entrada interestadual, não tendo cumprido o contribuinte, tendo ficado isso demonstrado cabalmente no processo, não há como se afastar a infração. Por fim, quanto à multa, o contribuinte ele alega que a multa, que segundo ele teria sido aplicada no montante de 30%, não seria proporcional e razoável. Quanto a esse ponto, na realidade, a multa aplicada ela corresponde a um percentual de 20%, e não 30%, como ele alega, e percentual esse que, inclusive, é o que ele traz como pedido alternativo para que seja reduzida, mas já contempla o próprio pedido do contribuinte a multa aplicada. Quanto à alegação de irrazoabilidade, desproporcionalidade, a gente verifica que a penalidade ela foi aplicada nos estritos termos da norma legal, né? Não há que se proceder qualquer análise de constitucionalidade acerca de proporcionalidade ou razoabilidade dessa opção do legislador. Isso consta vedado expressamente na legislação estadual, no artigo 48, parágrafo 2º da Lei do CONAT, portanto, não há como ser acolhido também qualquer pedido em relação à nulidade ou redução da penalidade. Com essas considerações, eu gostaria só de chamar a atenção para um ponto final, que é a decisão de primeira instância, ela traz como fundamento legal para a penalidade a redação do dispositivo já com a alteração da Lei 16.158 de 2017. No entanto, isso não foi o procedimento adotado pelo autuante que o fez na redação original do dispositivo da penalidade. E a Procuradoria entende que, conforme dispõe o artigo 144 do CTN, uma vez que o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação, e rege-se, então, pela lei vigente, entendo como mais adequado constar na resolução, ainda que não vá haver alteração da penalidade, nem no seu montante, que fique indicado o dispositivo na sua redação original, para que isso não evite qualquer dúvida ou prejuízo no momento posterior que venha a ser analisado ou cobrado esse crédito tributário. Então, com essas considerações, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, mas a que seja negado provimento, confirmando a adesão de primeira instância de procedência do auto de infração, conforme fundamentação anteriormente exposta, só com esse reparo no que toca à indicação do fundamento legal da penalidade. Ok, a presidência agradece a manifestação do doutor André e passa o processo para a discussão dos conselheiros. Presidente. Pois não, doutor Ricardo. A relatoria se posiciona primeiro, até para tentar ajudar os conselheiros nas suas análises. Presidente, só um ponto antes de eu iniciar minhas considerações, que eu fiquei aqui em dúvida, com o doutor André também. A Procuradoria não está recebendo os e-mails como a gente recebe, com os processos com antecedência, ou está recebendo? A Procuradoria recebe, doutor Micael. Só não há, diferentemente do que ocorria nas sessões presenciais, uma prévia análise da Procuradoria antes da inclusão em pauta de julgamento. Então, a gente só faz a análise do processo
e do parecer, especialmente, que é um parecer que é para refletir a opinião da Procuradoria, em sessão. Tá certo? Então, o senhor pode notar lá que não há qualquer assinatura ou visto na manifestação que seria da Procuradoria. Entendi. Tá. Doutor Micael, só esclarecendo esse ponto, foi editada uma portaria, a número 158 de 2020, que dispõe sobre a regulamentação de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência ou tecnologia similar no âmbito do CONAT. O artigo 5º diz o seguinte: a pauta de julgamento dos processos em sessão por videoconferência será disponibilizada no site da Cefaz, no endereço eletrônico indicado na portaria, observado o disposto no artigo 4º desta portaria. Aí lá no parágrafo 9º desse artigo diz o seguinte: na sessão virtual fica dispensada a assinatura do procurador do Estado no parecer emitido pela CEAPRO, devendo este manifestar-se oralmente acerca do referido parecer, podendo adotá-lo ou, havendo discordância, emitir novo entendimento que será reduzido a termo na ata. Esse procedimento é só uma simplificação para que reduzisse o contato físico do procurador com o processo, ou então do procurador com outras pessoas entregando ou recebendo qualquer documento físico. Tá certo? Foi só a questão da presidência. Entendi, presidente. Não, era só para tirar essa dúvida. Já está esclarecido. Bom, acerca do processo, sobre os pontos que foram trazidos pelo contribuinte em sede de recurso, a gente observa, aproveitando a discussão, já que o doutor Lúcio até entrou, acerca da não permanência no livro de registros, né, no momento da ação fiscal do contribuinte, mas sim com o fiscal, eu acredito que não é um ponto que venha a trazer a nulidade da autuação, né? Ademais, um segundo argumento que o contribuinte utiliza, dizendo que no fluxo normal do transporte das mercadorias, desde na entrega até a entrada no estado do Ceará, que não havia nenhuma construção, né, nenhum edifício da Cefaz em que ele poderia sanar esses problemas fiscais, também eu acredito que não é um argumento válido, tendo em vista que quando a mercadoria adentra no estado, o contribuinte pode, sim, realizar a selagem das notas, não necessariamente tendo que passar por uma construção no transporte das mercadorias. Pode se dirigir até uma repartição do fisco, em que nós sabemos que existem, e pode proceder à selagem, enfim. Há outras formas de fazê-lo. Sobre a questão também, outro ponto que o contribuinte trata sobre a questão da multa, dizendo ele que não deveria ser aplicada a multa de 30%. Realmente essa não foi. A multa aplicada foi a multa no percentual de 20%, com o artigo 123.3M. E ainda sobre o efeito confiscatório, como é disso aqui no contencioso, as matérias de cunho constitucional não podem ser alvo de debate da Cefaz no âmbito do CONAT. Portanto, presidente, eu vejo por esvaziado todos os pontos de análise do recurso. E fico aí aguardando os debates dos conselheiros sobre algum outro ponto. Ok. Em discussão? Presidente, eu acho que a questão está bem colocada aí, tanto pela Procuradoria, pelo relator, né? Bem delimitado. O ponto que chama a atenção desse processo, tanto no meu como no doutor Micael, como no seguinte, a defesa vem constantemente, tanto a impugnação como o recurso, e vai apresentar as provas, né? E o prazo para apresentar as provas, e no momento ela consegue apresentar essas provas. Então, eu acho que o ponto foi bem colocado aí. Por minha parte, eu estou satisfeito com o posicionamento da PGE como do relator. Presidente. Diga, doutor Alexandre. Eu só quero saber se vai ser considerado esses argumentos do contribuinte como nulidades requeridas por ele, ou se a gente vai simplesmente não aceitar, porque ele não falou nulidade, né? Ele não citou o termo nulidade, a palavra nulidade, mas se a gente poderia afastar esses argumentos como sendo um pedido de nulidade ou uma suspeição de nulidade
desses argumentos do contribuinte. Esse é o meu pensamento. Eu queria a manifestação do relator. Doutor Alexandre, ele faz sim menção à nulidade no seu recurso, onde ele informa que a não presença do livro de registros seria uma nulidade do auto de infração, né? Tanto é que ele faz o pedido, até o pedido dele nem pede a improcedência, ele só pede a nulidade e pede esse novo prazo de 30 dias, tendo em vista que o contribuinte, esse prazo novo, tendo em vista a apresentação do livro de registro de ocorrência. Então, eu acredito, presidente, que seria mais seguro processualmente a gente pontuar na ata sobre a nulidade acerca do livro de registros, né? Seja pela catando ou seja por afastá-la, mas que seja mencionada na ata. Né? Consignado em ata, é isso. Eu acredito que sim. Só esperar o presidente nos orientar. Doutor Micael e doutor Alexandre, mesmo não estando assim formalmente, às vezes, não, acho que não é o caso, né? Feito o pedido de nulidade, mas havendo a manifestação do contribuinte acerca de pontos, eu acho que nada impede que isso seja tratada como uma votação, né, para que se possa afastar. No caso em tela, o doutor Micael aí já me confirmou que, assim, mesmo que numa redação não muito, assim, digamos Precisa, assim, né? bem clara, mas há a menção, né, dessa ausência do livro de registro de ocorrências e que isso, a menção é de que isso causou prejuízo ao contribuinte. Então, eu acho, por bem, acho que é salutar, né, nós colocarmos em votação em sede de preliminar. Perfeito, presidente. Eu entendo assim também, senhor presidente. Eu acho importante a gente delimitar isso aí, porque pode surgir depois um questionamento que não foi analisada a nulidade requerida por ele. Exatamente. Então, a presidência vai tomar em votação o relator em relação à nulidade suscitada por essa ausência do livro de registro de ocorrências. Perfeito, presidente. Eu afasto por entender de que não houve prejuízo para o contribuinte. Doutor Ricardo? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Doutor Lúcio, desculpe. Com o relator, presidente. Doutora Tereza? Com o relator, presidente. Doutor Alexandre? Com o relator, presidente. E o doutor Felipe? Com o relator, presidente. Eu estou com um mapinha aqui com os nomes, mas porque o doutor Alexandre na tela, eu olhei aqui, chamou logo a atenção. Então, por unanimidade de votos, fica afastada a nulidade suscitada pela parte em virtude da ausência do livro de registro de ocorrências, na forma aí relatada pelo excelentíssimo senhor relator. Tem mais alguma preliminar, doutor Micael? Um momento, presidente. Vou pegar aqui minhas considerações. Tem o efeito confiscatório da multa, mas eu acredito que, enfim, não sei se necessita, porque aí já é meio que mérito. A nulidade é só essa mesmo, presidente. Quanto ao efeito confiscatório da multa, qual é a manifestação de Vossa Excelência? Afasto também, presidente, como é o entendimento ser disso pelo contencioso, que matérias de constitucional não podem ser alvo dessa corte. Algum conselheiro quer se manifestar contrário ao relator? Dado o silêncio da bancada, o presidente entende que há unanimidade em relação ao afastamento dessa preliminar pelas considerações já bem postas pelo excelentíssimo senhor relator. Agora, em relação ao mérito, doutor Micael. Presidente, em relação ao mérito, o contribuinte alega o percentual da multa que teria sido aplicado equivocado, pede a multa de 20%, mas sem, aliás, a multa de 30%, com redução para a multa de 20%, mas sem nenhum respaldo, ele traz essa readequação da multa. Portanto, eu afasto também, e no que tange a penalidade, inclusive ao que pontua o doutor André, eu aplico também a penalidade prevista na 123.3M com a redação da 16.258, por ser a penalidade regente ao tempo do fato. Peraí, só uma dúvida, doutor Micael. É o contrário, doutor Micael.
eu entendi, doutor André está ressaltando que a penalidade a ser aplicada é a vigente à época do lançamento. Isso. E Só para esclarecer, se me permite, Pois não, doutor. presidente. Doutor Micael, Pois na não. realidade, a penalidade é a mesma. Mudou a redação e está sendo feita uma referência na decisão de primeira instância à redação com alteração legislativa posterior. No entanto, como o artigo 144 diz que tem que ser a legislação vigente à época, a sugestão da Procuradoria é que na resolução conste o dispositivo na sua redação original, conforme a alteração. Perfeito. Entendi. Eu fiz uma confusão aqui do inverso, doutor André, mas eu entendi aqui. Realmente, no julgamento de primeira instância, tem o 123.3M pela 16.258, que seria um momento posterior ao do fato gerador. Então, deveria ser com a 123.3M com a redação original. Tá certo, perfeito. Exato. Ok? Uhum. Então, os conselheiros todos entenderam, então o presidente vai tomar em votação agora na sequência. Doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Doutor Lúcio. Relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Relator, presidente. Doutor Felipe. Acompanho o relator, presidente. Então, a terceira Câmara de Julgamento, por unanimidade de votos, resolve conhecer do recurso interposto, negar-lhe provimento para afastar a nulidade suscitada de ausência do livro de registro de ocorrências, afastar a alegação de multa confiscatória trazida no referido recurso, julgar procedente o presente auto de infração, todavia com fundamentação diversa da primeira instância e do parecer, adotando a legislação vigente à época do lançamento original, nos termos da manifestação do excelentíssimo senhor procurador do Estado, que ressaltou a aplicação do artigo 144 do CTN. Ok? Ok, presidente. Concluída essa primeira fase, eu acho que a gente pode continuar sem intervalos, não é isso? Vamos em frente. Por mim, pode ser, presidente. Todo mundo concorda? Concordo, presidente. Na sequência, nós teremos agora a relatoria do Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho, processo de número 14181/2017, auto de infração 1/2017-06958, mesma recorrente, Glass Maxi e Indústria e Comércio e Serviços de Vidro Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância, foi julgado procedente em primeira instância e tem parecer pela confirmação da decisão singular. Com a palavra, doutor Ricardo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, procurador, colegas conselheiros. Abrindo aqui só o resumo que eu fiz, presidente. Mas é muito... Pois não, doutor? Pronto, deu certo. O senhor é muito organizado. Presidente, trata-se do processo número 1/4181/2017, auto de infração 1/2017-06958, recorrente Glassmax Indústria, Comércio e Serviço de Vidro Limitada, recorrido Sejur. Presidente, em termos bem práticos, se trata o auto de infração do contribuinte deixar de escriturar em sua FD, notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadorias tributadas pelo ICMS, no período 2012 e 2013, fazendo um montante total de R$ 480.984,31. Na oportunidade da autuação, o agente entendeu por aplicar perante a infração a penalidade prevista no 123.3G, de acordo também com a infração contida no artigo 269 do decreto 24.569/2017. A autuada, presidente, apresentou perante as folhas 22 a 27 dos autos impugnação ao auto de infração.
O processo seguiu para o julgador singular, que, em sua decisão, conforme as folhas 30 a 33, julgou procedente o auto de infração, enviando para a autuada a comunicação para recolher aos cofres do Estado, no prazo de 30 dias, o valor de R$ 49.717,78, de acordo com a autuação. Então, ou seja, o agente fiscal autuou a empresa, aplicou a penalidade o qual ele entendia que seria a correta naquela oportunidade, que foi pelo 123.3G, e aplicou ali um valor de multa de R$ 49.717,78. O julgador de primeiro grau entendeu tal qual entendeu o agente fiscal na oportunidade da autuação e julgou dessa maneira. O processo, presidente, seguiu porque o contribuinte ingressou com recurso ordinário e o processo subiu para o segundo grau, passando pela análise da assessoria processual tributária, que também entendeu igual o julgador de primeiro grau. Dessa forma, após o entendimento e o parecer da assessoria processual tributária, o processo passou pela Procuradoria do Estado, que adotou o entendimento sugerido pela APT. E esse é o relatório, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo, o relato sempre muito objetivo, mas sem perda de nenhum detalhe importante para o julgamento, e passa a palavra para o excelentíssimo senhor procurador. Presidente, só uma questão de ordem, não seria o caso de relatar e julgar os dois processos, não? Porque é a mesma acusação fiscal, o mesmo período, a diferença é só que um é referente a documentos fiscais com destaque de imposto e o outro sem destaque. Ok, doutor André, a presidência agradece e acata a proposição. A palavra, doutora Tereza. Pronto. Boa tarde de novo a todos. Vai até ficar mais agradável agora, né, doutor Ricardo? Né? Tereza, presidente, Pronto. a doutora Tereza vem abrilhantar essa sistemática. Né? Ela vem florear aqui essa Câmara. Só ela de mulher e a Aninha, mas ela como conselheira, em todas as vezes e as venhas para poder se manifestar, presidente. Muito obrigado, senhor conselheiro. Boa tarde a todos, novamente, a nossa secretária, ao procurador e aos queridos colegas conselheiros. Sim, senhor presidente, o meu é igual, né? O período dos exercícios é 2012, 2013, e a diferença é que essas notas fiscais de entradas, elas são sem destaque do ICMS, né? E eu vou aqui ressaltar, foi julgado procedente em primeira instância, o contribuinte, ele foi intimado, né, a justificar essa não escrituração dessas notas fiscais, eu queria só acrescentar isso, e também vou acrescentar com relação ao recurso, né? O contribuinte entra com recurso e é muito parecido, quase igual os recursos dos outros processos, principalmente do doutor Micael, né, que foi a falta de selo. Ele alega que nenhuma das suas alegações foi acolhida pelo julgador singular, o recorrente afirma, né, que o presente recurso visa ratificar as mesmas argumentações trazidas em grau de impugnação, que a multa seja afastada por não haver intenção de enganar o fisco, nem houve também qualquer dano ao erário. Ele disse que o imposto dessas notas foi recolhido, mas não cabe aqui no caso, né, que é falta de escrituração e não falta de recolhimento, né? Ele requer, desde já, a juntada posterior de eventos e documentos fiscais contábeis para comprovar suas alegações, só que ele não apresenta nenhum desses documentos, ele só anexa o livro de ocorrência, né, como ele anexou nos outros processos. Ele colaciona várias jurisprudências, né, é bem extensa, o recurso é bem extenso, que a multa fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, evidenciando o seu efeito confiscatório, a mesma coisa que ele já fala nos outros processos.
Caso não seja acolhido o pedido de nulidade do auto de infração, ele suplica que seja aplicado o percentual de 20% do valor do principal, se for devido. Só que aqui foi aplicado o 126, que é 10%. Se for aplicado o 20, vai aumentar, né? E, por fim, ele pede a nulidade do auto de infração, alternativamente a juntada de documentos ou qualquer outros meios de prova, só que ele não anexa nenhuma prova. A assessoria entendeu pela procedência do auto de infração, né? Aplicando a penalidade constante no artigo 123, 3G, combinado com o artigo 126, né? Caput da Lei 12.670. Aplicando a multa equivalente a 10% do valor da operação. É este o relato, senhor presidente. Ok, a presidência agradece à doutora Tereza, né? Sempre muito observadora dos detalhes e que sempre traz um relato bem preciso e esclarecedor. Passa a palavra agora ao doutor André para fazer suas colocações. Doutor André, nós não estamos lhe ouvindo. Desculpa. Senhor presidente, renovando os cumprimentos, conforme ouvimos dos relatos dos conselheiros relatores, trata-se de 2 autos de infração também contra a mesma empresa, Glassmax, Indústria, Comércio e Serviço de Vidros. O primeiro auto relatado pelo doutor Ricardo referente à falta de escrituração de nossos fiscais de entrada nos exercícios de 2012, 2013, referente a documentos com destaque de CMS, tendo sido aplicado a multa autônoma por descumprimento de obrigação acessória sobre o valor das operações omitidas, conforme a penalidade prevista no artigo 123, 3G da Lei 2.170, no importe de R$ 49.717,78. No caso relatado pela doutora Tereza, é a mesma acusação fiscal, só que referente a documentos fiscais de entrada não escriturados, sem destaque de CMS, tendo sido aplicada a penalidade prevista no artigo 126, no montante de 10% do valor da operação, o que importou numa multa de R$ 57.491,51. No primeiro auto, só ressaltando, a multa ela corresponde ao imposto cobrado nesses documentos fiscais, né? 20% do imposto, 10% do imposto cobrado nesses documentos fiscais. Em ambos os processos, são da mesma ação fiscal, foi oportunizada à empresa, previamente à lavratura do auto, a manifestação sobre esses documentos relacionados e objeto do apontamento fiscal. Os dispositivos legais infringidos pelo contribuinte foram aqueles previstos no artigo 269, 276A, 276G do regulamento do ICMS, os quais tratam acerca da obrigação acessória de escrituração dos documentos fiscais de entradas nos livros fiscais, inclusive na escrituração fiscal digital, eletrônica, que substitui os livros físicos. O contribuinte ele traz o mesmo argumento preliminar de nulidade por falta de registro dos termos de início e conclusão no livro de termos de ocorrências, né? A Procuradoria, para não se estender, renova o que já foi apresentado no processo anterior, não houve qualquer prejuízo, qualquer nulidade, qualquer prejuízo para a defesa do contribuinte, portanto, não há o que se cogitar de nulidade do auto de infração por esse motivo. Tendo o contribuinte tendo pleno conhecimento da acusação, acesso a todos os documentos, as informações que embasaram o levantamento são aquelas disponibilizadas ao físico, partes delas, inclusive, pelo próprio contribuinte, então não há qualquer nulidade no auto de infração. Ele renova em ambos os autos de infração a questão de tentar afastar a infração por falta de prejuízo, que não é possível tendo em vista o disposto no artigo 136 do CTN. Trata também da questão da penalidade. Ele alega que a penalidade aplicada teria sido, não seria razoável nem proporcional. Traz também a sugestão de que, caso não seja acatada a nulidade da penalidade, que seja reduzida para um percentual de 20%. No entanto, as penalidades chegam a esse percentual. A penalidade aplicada no primeiro auto, ela foi equivalente ao imposto destacado
imposto cuja alíquota geral à época tinha 17%, portanto, vinha inferior até mesmo aos 20% sugerido. E no segundo auto, a penalidade foi correspondente a 10% do valor da operação, também bem inferior aos 20% sugerido em caráter sucessivo. E quanto à alegação de constitucionalidade dessas normas por falta de proporcionalidade e razoabilidade, também vale o que já foi dito no processo anterior, pela impossibilidade de apreciação dessa matéria pelo órgão de julgamento administrativo. Quanto ao primeiro processo, eu gostaria só de fazer o seguinte destaque acerca da penalidade, porque na decisão de primeira instância e no auto, eles mantiveram a aplicação da penalidade conforme redação original do artigo 123.3g, que era, uma vez, o valor do imposto destacado. No entanto, com a redação desse dispositivo legal pela Lei 16.058 de 2017, essa penalidade ela foi passou a ser estabelecida em 10% do valor da operação, que no caso concreto seria mais benéfico ao contribuinte. Então, tendo em vista essa alteração posterior da legislação, reduzindo o valor da multa, no caso concreto, a Procuradoria entende que é o caso de, com base no artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, aplicar retroativamente esta norma, fixando-se a penalidade em 10% do valor da operação, o que a reduziria para um valor de R$ 48.000, R$ 48.089,43. Quanto ao segundo processo, vale o que foi dito aqui, as preliminares e o mérito discutidos são os mesmos, a única diferença é em relação à penalidade aplicada, que foi a penalidade com a atenuante do 126, também equivalente a 10%, então não há qualquer retificação ou reparo a fazer na decisão de primeira instância, a Procuradoria opina. Então, quanto ao primeiro auto, pelo conhecimento do recurso, para parcial procedência apenas para readequar a penalidade à redação atual, trazida pela Lei 16.258 de 2017, e quanto ao segundo auto, conhecido o recurso para negar provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. Entendo, como essa discussão provavelmente surgirá, entendo e ratifico a posição da Procuradoria no sentido de que não há o que se cogitar da aplicação do artigo 112 do CTN, uma vez que existe uma penalidade específica prevista na legislação, na qual consta expressamente no dispositivo legal falta de escrituração de nota fiscal no livro de entrada, não havendo qualquer confusão ou referência a arquivo eletrônico, portanto, não há como se aplicar essa discussão que provavelmente surgirá com a penalidade do artigo 123.8L. São essas considerações, presidente. Ok, a presidência agradece ao doutor André e passa os processos para a discussão dos conselheiros. Presidente, a gente tem um certo entendimento já definido na Câmara sobre essas questões do 123.8L e do 123.3G, né? A questão realmente ela fica atrelada ao que é mais benéfico ao contribuinte pela questão da dúvida, né? Entre as legislações, que já foi bastante explicado na Câmara. Queria só ouvir um pouco os colegas conselheiros, presidente, para que eu possa finalizar o entendimento, lembrando que esse auto de infração ele foi lavrado, né? Ele foi lavrado em 2016 e o período que ele alcança é janeiro de 2012 a dezembro de 2013, né? Então, temos que ficar atento a essa questão para ver na legislação o que é que retroage para beneficiar o contribuinte. Então, eu queria ouvir os outros colegas, inclusive o conselheiro Lúcio também, para que eu possa dar seguimento no meu entendimento. A presidência vai pedir uma gentileza aos conselheiros para que, na hora de votar, a gente possa votar esses dois processos em separado para facilitar a vida da Ana Maria e a minha na hora de proferir a decisão, tudo bem? Porque tem os detalhes em relação à manifestação do doutor André em relação à penalidade aplicada. Tá ok? Mas, questão de ordem, presidente. Em relação discussão em conjunto, não tem problema não.
Entendeu? Eu só quero, porque o doutor André, ele frisou bem em relação ao processo do doutor Ricardo, que seria o retroativo à época do lançamento, o 123 com a redação. Foi isso, doutor André, que você falou? Redação original, não é isso? O dele Não, seria a redação atual. porque é mais benéfica. Porque antes a penalidade era uma vez o valor do imposto. O valor do imposto, tá certo. Que Então, agora vai 49 mil e reduzir. pouco. E aplicando a redação atual, que é 10% do valor da operação, a multa cairia para 48 mil e um pouco também. O da doutora Tereza ficaria 126 normal. Isso, Ok. correto. Isso. Senhor presidente, conselheiro, procurador, relator, doutor Ricardo. Doutor Lúcio. Senhor presidente, eu acho que a questão já foi posta, né, em várias decisões aqui, tanto dessa Câmara como da Câmara Superior, no sentido até mesmo desse marco, né, que o doutor Ricardo coloca aí, mas a gente tem que se lembrar também do artigo 106 do CTM, de um ato não definidamente julgado ainda, aplica a penalidade menos severa ao tempo da infração. Então, essa penalidade do ato está sendo julgada agora, né, e existe essa dúvida, né, quanto à penalidade a ser aplicada, né, 133G e 138L, quanto à questão da informação em si, né, deixar de informar em arquivo magnético. Essa informação, a gente entende que é informação genérica, pode pegar a própria escrituração, como a própria informação propriamente dita. Então, ela engloba essas duas situações. Aquela leitura que a gente faz, que trata da questão da escrituração na FD. Eu acho que a questão, doutor Ricardo, é a questão que foi discutida em vários outros processos, apesar, né, de bem lembrado, né, de lembrar essa questão temporal, mas ela se aplica também nos processos, com todo respeito a quem tem divergente, e a Procuradoria tem um entendimento, né, consolidado sobre essa matéria. Mais algum conselheiro? Então, nós vamos tomar em votação o processo do doutor Ricardo. Preliminares, doutor Ricardo, alguma preliminar de nulidade? Presidente, o pedido da parte, presidente, no recurso ordinário, ele faz um pedido unificado, mas ele não levanta a questão pontual específica de qualquer tipo de nulidade. Ele pede só o seguinte: requer assim seja acolhida a fundamentação contida na presente impugnação, tornando nulo sem efeito o auto de infração, pelas razões antes impostas, que ele vai para a questão de mérito. Outro sim requer a juntada posterior das razões contidas no busto dessa peça. Então, ele não traz nenhuma questão pontual de preliminar de nulidade e vai direto ao mérito, presidente. Quanto ao mérito, já se sente confortável para votar, doutor Ricardo? Sim, presidente, eu sinto. Então, pode votar. Presidente, eu entendo por dar provimento ao recurso ordinário e dar-lhe parcial provimento quanto ao mérito, reenquadrando a penalidade para a contida no 123.8L, de maneira de ofício, pelos atos contidos regimentalmente na Lei 15.614, da Lei do CONAT. Ok. Na sequência, doutor Lúcio. Relator, senhor presidente. Doutora Tereza. Bem, senhor presidente, eu entendo pela parcial procedência, só que eu entendo que seja aplicada a penalidade constante no 123.3G, aplicando a lei nova, né, que é 16.258/2017, que passou para uma vez o valor do imposto para 10%, conforme a Procuradoria entendeu. Pela parcial procedência, aplicando a 3G da 16.258. Ok. Doutor Alexandre. Com o relator, senhor presidente, com o relator. Parcial procedente com o relator. Doutor Felipe. Acompanho o voto do relator, presidente.
E doutor Micael? Acompanho o relator, presidente. Pronto. Agora, Ana Maria, presidente, com calma. Presidente, Pois não, doutor Lúcio? eu queria só, apesar do doutor Ricardo ter colocado aí a questão da nulidade, mas eu acho que, doutor Ricardo, a questão é o seguinte, tanto no meu processo como no processo anterior do doutor Micael, ele fala a questão da nulidade, assim, de confundo com mérito, mas como bem disse o presidente lá na fala anterior, eu acho que, no meu entender, acho que era bom a gente destacar a nulidade, afastar o mesmo fundamento do anterior para não ficar, né, o processo de um jeito ou do outro, para ficar bem, né, alinhado os processos, tudinho que... Não, doutor Lúcio, pode... Tem a minha situação. Agora, só questão de segurança, doutor Ricardo. Pode constar, sem problema nenhum. Por mim, eu afasto também, como eu votei no passado, apenas para constar, né? Porque... Proposição do doutor Lúcio. Algum conselheiro é contrário? Não, senhor presidente. Então, doutor Lúcio. A presidência vai constar em ata a proposição do doutor Lúcio como votada, ok? Ok, então, senhor presidente, é isso mesmo. Processo em votação agora do doutor Ricardo. Processo de número 4181 de 2017. A terceira Câmara de Julgamento, por maioria de votos, resolve dar parcial provimento ao recurso interposto, ao recurso ordinário, para julgar parcial procedente a presente acusação, aplicando-se a penalidade incerta no artigo 123.8L, contrário à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador do Estado, contrário ao parecer da assessoria processual tributária, ficando como voto vencido a Tereza Helena Carvalho, que votou nos termos da manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, pela aplicação do artigo 123.3G, com a redação atual dada pela Lei 16.258, que reduz para 10% o percentual da multa, consignado como entendimento do artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN. Ok? Exatamente, presidente. Agora passaremos ao processo da doutora Tereza. Aberto novamente para considerações. Bem, senhor presidente, se o senhor quiser, a gente pode afastar primeiro a nulidade, né? Que, embora ele não tenha falado aqui no recurso, assim, diretamente de nulidade, como o doutor Ricardo já falou, mas ele pede nulidade no final do recurso, e a nulidade que ele pede no julgamento é com relação à falta do livro de ocorrências, né, que ele apresenta no recurso. Mas é bom a gente afastar, né? Então eu afasto o pedido de perícia. A senhora afasta... desculpa. Afasta a nulidade suscitada no recurso. Algum conselheiro é contrário? Dado o silêncio, a presidência entende que, por unanimidade de votos, fica afastada a nulidade suscitada pela parte pela ausência do livro de registro de ocorrências. Agora, tem manifestação quanto à multa, doutora Tereza? Tem, que é confiscatória, que é desproporcional, que ele que fere o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Eu afasto também, senhor presidente. Algum conselheiro é contrário à relatora? Dado o silêncio, a presidência tem afastada a manifestação acerca da confiscatoriedade da multa. Quanto ao mérito? Ele pede que seja aplicada 20%, mas não é preciso não, né? Afastar isso aqui, né? Sobre ele suplica que seja aplicado o percentual de 20%. Precisa não, né, senhor presidente? Só a questão da nulidade, né? Dado o encaminhamento que será tomado, ele já será beneficiado além do pedido. Pronto. Então, eu conheço do recurso, nego provimento para confirmar a procedência do auto de infração, aplicando o artigo 123.3G, combinado com 126 CAPT, né? Aplicando 10% sobre o valor da operação, senhor presidente.
nos termos do parecer da assessoria e nos termos da manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, ok? Exatamente. Agora passaremos à votação. Doutor... Sou eu, senhor presidente. Senhor presidente? Como vota, doutor? Pois não. Senhor presidente, eu divido do entendimento quanto à penalidade aplicada e sou pelo 123.8L, combinado com o 107 do CTN, senhor presidente. Doutor Felipe. Presidente, peço vênia à relatora, mas eu acompanho a divergência. Doutor Micael. Primeiro divergente, presidente. Doutor Ricardo, como vota? Com divergente, presidente. Doutor Lúcio. Todo respeito à relatora, presidente, acompanha a divergência. No presente caso, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Contencioso Administrativo Tributário resolve, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso ordinário para julgar parcial procedente a presente acusação, aplicando-se a penalidade incerta no artigo 123.8F, nos termos do primeiro voto divergente vencedor do doutor Alexandre Mendes, que fica designado para lavrar a resolução do presente processo. Decisão esta contrária à manifestação da assessoria processual tributária e também contrária à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador do Estado. Ok? Com esse processo, nós encerramos a pauta e a presidência passa agora para assuntos gerais dos conselheiros que queiram colocar alguma coisa em pauta. Sem manifestações, a presidência só ressalta que amanhã nós teremos a 7ª sessão ordinária virtual, às 13h30, mesmo horário de hoje, e os processos serão o 1/6544/2017, recorrente J. Osmar dos Santos, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria conselheiro Dr. Alexandre Mendes de Souza. Segundo processo 1/6545/2017, também do mesmo recorrente J. Osmar dos Santos, recorrido Seju, relatoria Dr. Felipe Augusto de Araújo Muniz. Terceiro processo, 1/6546/2017, também recorrente J. Osmar dos Santos, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro Dr. Lúcio Flávio Alves. E o último processo da sessão de amanhã, 1/6547/2017, recorrente J. Osmar dos Santos e recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do Dr. Micael Pinheiro de Oliveira. Com isso, a presidência dá por encerrada a sessão de hoje, agradece a todos os conselheiros e ao senhor procurador e à nossa secretária pelas colaborações e pelo empenho dedicado a esta sessão. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Até amanhã, Boa tarde a se Deus todos. quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Bom, tchau.